E nos Estados Unidos, cerca de 30 tornados foram registrados em 6 estados americanos. Ao menos 79 pessoas morreram e as autoridades alertam que esse número pode aumentar. Eu falo mais sobre o assunto com o Pedro Moreira, que está em Nova York, que vai trazer as informações agora. Atualiza para a gente, então, essa situação. 30 tornados em 6 estados americanos, né, Pedro? Boa noite. Oi, Evandro. Boa noite para você, para Larissa, boa noite a todos. Mais de 30 tornados, né, entre a noite de sexta-feira e a madrugada desse sábado, mais de 100 alertas de tornados foram emitidos para as populações desses estados e pelo menos 33 deles tocaram o solo. Dentre esses estados, o mais atingido foi o estado de Kentucky. Dessas 79 vítimas registradas até o momento, 70 vítimas foram registradas no estado de Kentucky. Por isso, o presidente Joe Biden assinou uma declaração federal de emergência para esse estado, para facilitar a liberação de ajuda para o Kentucky, né? O presidente Joe Biden, ele tinha se manifestado mais cedo por meio do Twitter e agora há pouco, então, ele fez um pronunciamento à nação, prestando a solidariedade, condolências aí para as vítimas dessa tragédia e disse que o governo federal está atuando de perto com os governadores para ajudar no resgate das vítimas. Muitas pessoas ainda estão sob os escombros, né? E o presidente Biden também destacou que ele ainda não sabe, os governos ainda não sabem o número total de mortos, porque acredita-se que o resgate vai demorar dias. O presidente Biden disse também que a Agência Federal de Resposta a Emergências vai também providenciar moradia temporária, casas temporárias para as vítimas que tiveram as suas residências destruídas, né? Como você disse, foram 6 estados, né? Todos ali na região central dos Estados Unidos, os estados do Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri, Mississippi e Tennessee. Desses 6, só o Mississippi não registrou mortes. Só que a situação no Kentucky está muito grave, né? O governador de lá, ele até classificou uma das cidades como sendo o marco zero dessa tragédia que atingiu os Estados Unidos na última noite. Nessa cidade, havia uma fábrica de velas em que estavam 110 trabalhadores na cidade de Mansfield. E essa fábrica foi completamente destruída. Então, já foram resgatados 40 pessoas com vida dessa fábrica, mas dezenas ainda estão desaparecidas, né? E agora escurece mais cedo nessa época do ano, né? Aqui nos Estados Unidos por causa do inverno. Então, agora o resgate vai ficar mais complicado de novo e também a temperatura começa a cair muito agora à noite, então o que vai dificultar muito o trabalho dos resgatistas, né? O governador do Kentucky, ele também falou que esse pode ter sido o evento mais mortal envolvendo tornados aqui nos Estados Unidos. A gente separou, então, um trechinho do que ele disse. Vamos acompanhar. This tornado event is and will be there, and it may end up being the largest loss of life in any tornado event in a single location, again, in the state's history. Ô Pedro, e essa tempestade também fez parte de um armazém da Amazon desabar no Illinois? Evandro, era um armazém muito grande, né? Como costumam ser as instalações da Amazon, um centro de distribuição. Esse armazém, ele ficava na cidade de Edwardsville, no Illinois, e ele foi bastante danificado também. Acredita-se que havia pelo menos 50 pessoas dentro desse armazém trabalhando. A empresa, a Amazon, as autoridades ainda tentam fechar a lista de pessoas que estavam ali no momento, porque muita gente conseguiu sair por conta própria, né? Então, eles ainda não sabem dizer quantas pessoas exatamente estavam no armazém, mas 2 vítimas fatais já foram confirmadas, 2 corpos já foram resgatados nesse armazém, nessa instalação da Amazon. Um porta-voz da empresa prestou condolências, né, às famílias das vítimas, e disse que a empresa está focada agora em apoiar, né, os empregados e os colaboradores. Mas o prefeito dessa cidade, ele disse que o resgate deve durar dias. É um dos locais que está sendo mais difícil o trabalho dos resgatistas na busca, né, por sobreviventes. Outro local que também foi bastante atingido no estado do Arkansas, na cidade de Monette, uma residência para idosos, né, um asilo,
foi muito afetado pelos tornados e pelo menos 20 pessoas ficaram feridas e uma vítima fatal também nesse asilo, né? Então agora, Evandro, a expectativa é pelo resgate dessas pessoas, né? Resgate das vítimas, porque muitas cidades, se você vê as imagens, parece que elas foram varridas do mapa. Então tem muitos prédios destruídos, então o esforço agora é na busca por sobreviventes, pessoal. Obrigada, viu, Pedro, pelas informações.